O governo de São Paulo gerou uma polêmica ao decidir adotar apenas livros didáticos digitais no Ensino Fundamental 2. Especialistas em educação têm debatido amplamente esse tema. Durante a pandemia da Covid-19, o ensino remoto destacou a desigualdade no acesso à internet entre alunos da rede pública e privada. A pergunta é a seguinte: será que as tecnologias digitais podem resolver os problemas da educação brasileira ou podem se tornar obstáculos para a aprendizagem? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a Camila Fattori, coordenadora pedagógica da Comunidade Educativa SEDAC. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. O que você achou dessa decisão do governo de São Paulo? Nós nos preocupamos bastante, né? Acho que eu posso falar pela comunidade educativa, que é a instituição em que eu estou, mas também por uma comunidade toda de especialistas que atuam na educação, educadores, né? A gente foi bastante surpreendido pela não adesão, em primeiro lugar, do governo aqui, da Secretaria do Estado de São Paulo, em relação ao PNLD, né? Que é o Plano Nacional do Livro e Material Didático, que oferece, né? Estava ali disposto a oferecer livros para os professores e para os estudantes, e só se a gente for pensar dos anos finais, seria um recurso de 120 milhões empreendidos em livros físicos, né? E essa não adesão, no primeiro momento, já nos preocupou bastante, e no segundo momento, a orientação de que não haveria mais os materiais físicos, né? Então, que seriam produzidos materiais, sim, pela Secretaria do Estado, mas totalmente em formato digital. Então, isso nos preocupa, a gente não sabe que materiais são esses, né? A gente se preocupa em relação ao acesso dos estudantes, em relação ao funcionamento da escola, que não daria conta, né, de ficar suprindo essa necessidade de impressões, caso esses estudantes não consigam fazer o acesso no digital. E em relação à qualidade mesmo desse acesso, como que é estudar no digital, que a gente sabe que é diferente de estudar nos materiais físicos. Então, é com muita preocupação que a gente vê essa notícia. Isso pode prejudicar os alunos, principalmente aqueles de baixa renda? A gente acredita que sim, há esse risco, porque, como você falou, a gente já tem aí as aprendizagens da pandemia, né? Então, quando o ensino precisou ser totalmente remoto, né, para ali preservar mesmo a vida das pessoas, a gente teve iniciativas no digital, de uso de plataformas, uso de alguns mecanismos aí, dispositivos digitais, mas a gente sabe que grande parte dos estudantes só conseguiu acessar as atividades quando elas forem impressas pelas escolas e entregues. E isso não é à toa, né? Porque a gente tem aqui no Brasil e também aqui em São Paulo uma desigualdade mesmo em relação ao acesso ao digital. Então, a gente precisa pensar que pode ser sim que praticamente todas as famílias tenham hoje um celular, né? Mas a gente precisa pensar na qualidade da internet. Então, quer dizer, como funciona acessar essas atividades para 3 estudantes com dados móveis, por exemplo, né? A qualidade desse acesso é tão importante quanto o acesso. Coordenadora, é importante a gente avaliar com o exemplo que a gente tem, e nós temos. É o caso da pandemia. Qual é o levantamento que a senhora tem em relação à qualidade do aprendizado do aluno naquela época do ensino remoto? É claro que a gente está falando ali de um período em que muitas variáveis interferiram nessa aprendizagem, não só o digital, né? Mas quando a gente não teve os alunos na escola, a gente teve sim um prejuízo grande na aprendizagem, e nós estamos hoje ainda diante desse processo de recuperação ou de recomposição de aprendizagens. Então, ainda hoje nós estamos lidando com o prejuízo desse período em relação à aprendizagem dos estudantes, né? Então, a gente precisa conseguir aprender, eu acho que com isso, né? Colocar todas as fichas no digital e deixar de aproveitar esse recurso dos livros didáticos físicos, que poderiam, inclusive, funcionar como uma resposta também, né? A esse prejuízo da aprendizagem na pandemia. A gente acha que é uma perda. E o que então deve ser feito nesse momento, diante desse anúncio do governo? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente gostaria que fosse repensado, né? Porque o problema não é a secretaria fazer os seus próprios materiais. Isso é super bem-vindo, isso é natural, porque a gente tem uma base nacional comum curricular que tem ali a diretriz para o ensino no Brasil como um todo, mas a gente tem a especificidade de cada estado, e nós temos um currículo paulista. Então, pode ser sim que essa secretaria sinta falta de algum material didático que atenda a uma especificidade do currículo paulista, ou então eles estão sentindo falta de objetos educacionais digitais, e pode-se fazer um banco com esses objetos e que seja oferecido como oportunidade aí para os professores usarem.
O grande problema é substituir, né? Então, a gente precisa de agregar materiais didáticos físicos e digitais e não substituir. Então, acho que a primeira coisa é, se for possível, repensar, né? No caso de dar continuidade a essa ideia de não aderir e produzir os materiais próprios, acho que precisa pelo menos repensar o fato de serem 100% digitais. A secretaria pode fazer os seus materiais também, ainda que a gente acredite que não seja a melhor alternativa, mas pode fazer os materiais e imprimir e também compartilhar ele de forma impressa com professores e estudantes. Agora, o que com certeza vai acontecer nesse caso é que eu acho que tem toda uma comunidade de educadores, de especialistas, de acadêmicos que vai estar bastante interessada em acompanhar o que esses materiais vão ter que não foi encontrado no PNLD, né? Então, a gente vai querer entender qual é a qualidade desse material, qual é o enfoque, em que medida essa padronização, de fato, era necessária.